A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Estou aqui mais uma vez nessa noite, pela misericórdia, graça e amor de Deus Pai, para conosco, que está em seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, amém? Então hoje, pela misericórdia de Deus, eu quero falar sobre um assunto que é proibido até mesmo nas igrejas. As igrejas não têm abordado esse assunto que é de extrema importância, equivale a sua alma no inferno. Então eu quero falar um pouquinho sobre o inferno, a realidade do inferno. Por que realidade? Porque ele existe. O inferno é real, mas infelizmente a maioria das pessoas acreditam que de fato quando a pessoa morre, se acaba tudo. Mas não é bem, mas não é bem assim. Então, para iniciarmos, vamos ler a parábola do rico e Lázaro, uma parábola bastante conhecida e notória de todos. Se encontra no Evangelho de Lucas, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, do versículo 19 em diante. Vamos ler e explicar à luz da palavra, amém? Então o título é assim, Parábola do rico e Lázaro. Diz assim, Jesus. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E agora começa as características do inferno. 23. E no inferno, ou Hades, é que os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite, amém? Glória a Deus. Então aqui é uma parábola contada provavelmente pelo Senhor Jesus.
Então, ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus conhece os dois mundos, o céu e o inferno. Então, a parábola é um meio pelo qual se conta uma história com símbolos, com ilustrações, para contar uma realidade que aconteceu. Nesse caso, a parábola do rico e Lázaro, ou seja, um relato sobre o inferno. Mas isso é um caso real, porque contado pelo próprio Senhor Jesus, uma pessoa conhece os dois mundos, o céu e o inferno, que pessoas estão lá. Então, conta a história de dois homens, um rico e um pobre. Ambos viveram nesse mundo. Um tinha levado uma vida de riqueza, de abastança. Porém, o outro de pobreza extrema. Então, ambos morreram. Só que um foi para o céu, paraíso, ser de Abraão, Lázaro. Porém, o rico foi para o Hades, para o inferno. E lá ele está até hoje, rangendo os dentes, gritando de dor, sofrendo. Por quê? Porque ele vivia para as riquezas. O pobre não tinha riqueza, não tinha mamão em seu coração, porém se lembrava de Deus. Por que se lembrava de Deus? Deus veio buscar aqueles que eram pobres de espírito, que eram rejeitados e abandonados pela sociedade. Então, eles morreram, um está no céu paraíso, o outro no Hades inferno. Então, o inferno é uma realidade, não é brincadeira. O inferno não é aqui na Terra, como muitos pensam, porque na Terra tem água. Você tem sede? Tem água. Tem dor? Tem hospital, tem remédios, tem morfina. Está com sono? Tem uma cama para dormir, para descansar. Está escuro? Tem luz para iluminar, tem sol para iluminar. Está quente? Está muito calor? Tem ventilador, tem água gelada para se refrescar. Tem água para tomar banho, se refrescar. Tem pai, tem mãe, tem parente para te ajudar. No inferno, na terra, tem como você se arrepender ainda dos seus pecados. Mas lá no inferno, no Hades, não tem como mais você se arrepender dos seus pecados. Porque a carta aos Hebreus 9:27 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, morreu, acabou, fim de jogo, que me ouve. O seu destino final e eterno para todos sempre é lá, olá, céu, o inferno, onde o Lázaro e o rico estão. Então escolha Jesus, aceite Jesus como seu único suficiente salvador da sua vida hoje. E você que está desviado ou desviado do caminho do Senhor Jesus, volte hoje, ainda há tempo. Não é brincadeira. Deixe os seus pecados, se arrependa dos seus pecados. Arrependimento no grego é metanoia, e significa conversão, tanto espiritual bem como intelectual, mudança de vida, de conduta, de atos, de caminho. Mude de vida. Deixe essa mulher com a nossa esposa, esse homem com o nosso esposo. Pode roubar, pode matar, pode focar, pode trair. Deixa o adultério, fornicação, prostituição, pornografia, lesbianismo, homossexualismo. Deixa a idolatria.
Deixa a incredulidade, o orgulho, a arrogância, a ignorância, egoísmo, soberba. Deixa o satanismo, o ocultismo, o espiritismo, bruxaria, seitas, religiões. Deixa os vícios, bebidas alcoólicas, cigarros, drogas, tráfico de drogas, tráfico de pessoas. Mude de vida. Sai do estupro, da pedofilia, dos jogos. Deixa a vida suja, nojenta, empocalhada a qual você está vivendo e levando este mundo. Não vá para o inferno, para o Hades. Lá é um lugar de pessoas ruins, perversas e pecadoras para com Deus o Pai. Então, no inferno, lá é um lugar tão terrível que o rico pediu a Lázaro que molhasse a ponta do seu dedo na água e tocasse em sua língua para que ele venha se refrescar, porque o calor é intenso, é ininterrupto, não tem pausa, é uma dor contínua para todos sempre, para os séculos dos séculos, dos séculos e dos séculos para todos sempre. Ele queria que alguém de lá voltasse à terra para alertar a sua parentela quanto a esse lugar terrível chamado inferno, Hades, mas não pode. Não tem como alguém voltar dos mortos essa terra, por isso que espiritismo é pecado. Não pode, quem morreu nunca mais voltará a essa terra. Não existe comunicação entre mortos e vivos. Não existe espiritismo. São demônios que estão enganando você, cujo diabo Satanás está por trás. Então se arrependam. No inferno tem, sabe o que? Tem trevas, escuridão, tormentos, sofrimentos. Tem dores inimagináveis. No inferno não tem alívio, não tem sossego, não tem paz. No inferno não tem papa, padre, pastor, pregador, profeta. Não tem papai, mamãe no inferno. No inferno não tem Jesus. No inferno não tem misericórdia, esperança, solução. Não tem graça, não tem amor no inferno. Não tem segunda chance no inferno, no Hades. Então não é brincadeira. Então Deus te amou tanto que Ele colocou seu filho na cruz, naquela cruz com o criminoso em nosso lugar. Então quando Jesus morreu naquela cruz, derramou seu sangue para a remissão, para a purificação dos seus pecados, da sua alma, dos meus, dos nossos, de todos os homens deste mundo. Então aceite Jesus como seu único sustentador desta vida hoje. Não é brincadeira. Deus está falando, Deus está alertando. O Evangelho está sendo anunciado para você através das rádios, televisão, igrejas, nas ruas, nas praças, nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok e Kawaii. Do Evangelho, as boas novas para você, a misericórdia, a graça e o amor de Deus Pai para com você está sendo anunciado. Você
não é mais ignorante a partir de hoje, porque você está conhecendo a verdade. O Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 32, Jesus diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar do quê? Do pecado, da morte, do inferno eterno, do Hades. Então se arrependa hoje. Deixa essa vida suja, imunda, nojenta, emporcalhada, a qual você está vivendo e levando neste mundo. Deus está te vendo. Tudo que nós façamos neste mundo terá consequências eternas para a nossa alma, mente, física, que não morre. Morreu, acabou? Não. Não existe aniquilação após a morte do corpo. Não. Não existe sono da alma. Não. Não existe purgatório. Não. Não existe. A Bíblia ensina que esses dois homens morreram. Assim que eles morreram, o corpo vieram o juízo de Deus para ambos. Um foi para o céu, para o filho de Abraão, que era o mendigo Lázaro, porém o rico foi para o Hades, para o tormento eterno. Por quê? Porque a carta aos Hebreus 9:27 diz: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, só se morre uma vez. Vindo depois disso o quê? Juízo de Deus. Morreu, acabou. O seu destino final e eterno para a sua alma é lá ou lá. Céu, paraíso, se deverá morar com Deus Pai em Jesus Cristo, ou ele irá para lá, para o inferno, para o Hades, para o tormento eterno. Então, se arrependa dos seus pecados. Ainda há tempo, quando você morre, não tem como mais arrepender. Não é brincadeira. Então, a morte de Jesus naquela cruz é o amor de Deus para conosco. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, para o Hades, mas tenha vida eterna. Jesus é vida eterna. Amém? Porque quando essa carcaça morrer, através de um aneurisma, derrame, um AVC, um infarto, parada cardíaca, um tumor, câncer, uma tragédia, uma fatalidade, tiros, facadas, essas coisas matam o corpo, mas não pode matar você, que é uma alma, mente, psique. Porque no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 10, versículo 28, Jesus diz: E não temais os que matam o corpo. Não pode matar a alma, que é você, o seu eu, a sua identidade, a sua existência, consciência, sentimentos, vontade, inteligência, livre arbítrio, o seu eu. Esse aqui, ó, é psique, alma, mente, você isso aqui. Jesus diz que não pode matar, para temer aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, Jesus está dizendo para você, não se preocupe com a morte do corpo, é natural. A morte do corpo é inevitável, ela virá para você mais cedo ou mais tarde. Mas a questão que fica para você é, para onde irá a sua alma, que não pode matar? Para lá ou para lá? Para o céu ou para o inferno, tormento eterno. Então Jesus está relatando a realidade do inferno. Não escute homens pecadores. Não escute religiões.
Escute a palavra de Deus, ela tem toda a verdade. Foram homens que escreveram, foram homens que escreveram a Bíblia, sim, porém, quem colocou na mente, quem inspirou, quem ditou para que os homens escrevessem que estão nesse livro, foi o Espírito Santo de Deus. Amém? Então não brinque. O inferno existe. O inferno é uma realidade. Você está com dor no mundo? A dor irá passar. Dor de cabeça, enxaqueca, com câncer, um dia a dor irá passar. Você pode até morrer. O seu corpo morre. A doença mata o corpo. O tiro mata o corpo. A facada mata o corpo. Um carro mata o corpo. Mas não pode matar você. É a alma, psique, que não morre. Então, Jesus está alertando você. Então, vá na igreja, sim, na igreja evangélica. Escute a palavra, viva na palavra, aceite a palavra, absorva a palavra, ande na palavra. Não adianta você pegar uma Bíblia e colocar debaixo do braço e não viver o que está contido nela. Isso é falsidade, hipocrisia. Ou seja, por fora você é crente, se diz crente, mas no seu coração você está podre, sujo e imundo diante de Deus. Então Deus te ama. Essas palavras não são para te condenar, e sim para libertar e salvar você do pecado, da morte, do inferno, do Hades. Então venham para Jesus. Não é brincadeira, um dia você irá morrer. O inferno é um lugar tão terrível, mas tão terrível, mas tão terrível, que quem morre irá se lembrar de tudo que ele viveu aqui na terra. Ou seja, a sua memória não será apagada. Mas aqueles que vão para o céu, para a glória, a mente deles será apagada. Ou seja, por isso que diz lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, diz assim, ó, olha que bonito. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. O que significa isso? Significa que todo sofrimento, toda dor que você passou nessa terra, lá na glória, você não irá se lembrar de nenhuma dor. Você entrará na glória curado, com o corpo glorificado, um corpo puro, perfeito, santo, sem mancha. Diante de Deus, você irá viver eternamente com Deus Pai em Jesus Cristo. Imagine que glória. Mas para isso se concretizar em sua vida, você deve morrer para este mundo. Você não deve fazer a sua vontade. A nossa vontade é má, suja e imunda, perversa para com Deus, o Pai. Então você deve viver em espírito. Por quê? Porque Deus é espírito. Amém? Então, se você escutar, acatar, aceitar e aplicar o que está continuamente, o que está contido na palavra de Deus, você estará em santidade. Você estará puro, perfeito, santo diante de Deus. Amém? Então pense nisso. Porque a carta de Paulo, apóstolo, aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, Paulo diz assim, olha, Paulo diz, portanto, agora
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. O que Paulo está dizendo para nós? Você não deve viver e fazer a sua vontade, que é mal, ruim, perverso para com Deus. Você deve morrer para você, deixar o Espírito Santo guiar você, ensinar você, santificar você, doutrinar você no caminho do Senhor Jesus. Então você deve escutar o Espírito Santo em seu coração, em sua mente. Faça a vontade de Deus na palavra, viva na palavra. Amém? Então não tem condenação, por quê? Porque Jesus já pagou um alto preço naquela cruz. Se você viver para você, terá condenação para você no inferno, no Hades, totalmente eterno. Mas se você fazer a vontade de Deus em Jesus, pelo Espírito Santo, não tem condenação para você, para a sua alma, e sim salvação para ela. Amém? Glória a Deus. Então pense nisso. Jesus te ama. Você não morreu? Então você está tendo oportunidade para se reconciliar com Deus o Pai em Jesus. Então no Evangelho, segundo João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Não é pelo Papa, não é por Maria, não são santos, não são homens, não é a sua religião, a sua seita, suas obras. Nada que o homem faça nessa terra dará salvação para a sua alma. Somente Jesus, em Jesus e por Jesus. Amém? Jesus é o Senhor Salvador. Amém? Então, o inferno existe. O inferno é uma realidade. O diabo Satanás não quer que você escuta sobre o inferno. Ele está enganando você com os prazeres carnais deste mundo que estão corruptos. Então hoje, para a salvação vier para você, para que você não vá para o inferno, para o Hades, se arrependa dos seus pecados. Não viva para as impurezas sexuais, não viva para as riquezas, não viva para homens, não viva para você. Viva para o Senhor Jesus. Na cruz, Ele deu vida para você. Através da morte, veio a vida para você. Através de um homem justo, perfeito e santo, veio salvação para você. Então, morra para você. Não olhe para a esquerda, para a direita, não olhe para trás, olhe para frente. Não olhe para homens pecadores. Pecadores. Olhem somente para Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador. Amém? Então, para terminar, a carta de Paulo, primeira carta de Paulo, apóstolo, a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, e diz assim: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém? Então não se engane, não se iluda com religiões, com seitas, com homens. Não são placas de igrejas, não é Papa, não é Maria,
O único Salvador é Jesus. Deus não precisa de nós para nada. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele está acima de tudo e de todos, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então não vá para o inferno, para o Hades. Viva para Jesus. No inferno não tem como você voltar mais. Essa terra e se arrepender dos seus pecados. Então hoje à noite, que você se arrepender dos seus pecados. Então, deixa essa vida suja, imunda, nojenta, empocalhada, a qual você está vivendo e levando neste mundo. Se arrepende dos seus pecados e o perdão de Deus e a salvação de Deus virá para você. Em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então não vá para o inferno. Venha para Jesus, se arrependa dos seus pecados. Amém? Deus falou com você. Amém? Glória a Deus.